fazer uma pergunta que eu sei que ela é muito relativa. Mas o quão caro é acabar com uma doença? Porque, obviamente, você tem doenças que você tem uma evolução em vacina. E aí nós estamos falando de bilhões de pesquisa e desenvolvimento. Isso. Mas tem doenças que a gente já tem vacina, a gente já sabe tratar. Nós estamos falando muito mais de educação, de controle, de vacinação. Eu diria que todas aquelas que não dependem... Eu diria que todas aquelas que dependem de um investimento em infraestrutura, essas seriam mais fáceis de controlar ou até mesmo acabar. E mais baratas. Mais barato. Então, assim, parasitoses, doenças que têm relação ou têm contaminação, ou utilizam como meio de transmissão a água. Né? Esse tipo de situação, elas estariam mais passíveis de serem controladas, né? Do que outras mais complexas que precisam de vacina, né? ou antibióticos, ou coisas desse gênero. Mas isso é doido, né? Porque o universo da saúde pública ele é muito diverso. Você tem uma lista, né? Hoje o Brasil tem uma lista de doenças que precisam ser notificadas de maneira imediata, se ocorrem, né? Isso ficou muito frequente por causa do Covid, mas antes de aparecer o Covid tinha várias outras doenças que fazem parte dessa lista. Tem doença que sequer é um agente etiológico, mas é infeccioso. Por exemplo? Por exemplo, a doença priônica. É um prion, que é como se fosse uma proteína, assim, sem entrar muito nos detalhes técnicos. Mas esse prion, ele causa uma variante da vaca louca, por exemplo. Tá. E quando o humano pega uma doença como essa, sequer pode ter o funeral. Precisa ser ensacado, ter um procedimento muito específico para... Ou seja, ela é bem contagiosa. Isso, exatamente. Então, assim, é um universo muito diverso, distinto, complexo. E isso eu acho que... aí alguém pode estar escutando e fala, poxa, mas um tempo atrás falaram que o Zuckerberg falou que é erradicar todas as doenças do mundo. Quem? Não falaram, né? Eu não lembro. Falaram. Alguns anos atrás. Mas isso é fake news ou não? Não. Ele criou um instituto, na verdade, na época. Eu lembro que ele veiculou... Ele tentando fazer o bem pro mundo me cheira a fake news, né? Ele veiculou, de alguma maneira, que estava trabalhando para erradicar as doenças no mundo. E, cara, assim, isso é praticamente... Hoje, a estrutura atual, é praticamente impossível alguém falar uma coisa como essa, porque existe um nível de complexidade muito grande envolvido, né? E, de novo, não quero nem tocar no que a gente está vivendo hoje de pandemia. Mas a gente... O Bill Gates tem iniciativas colocando grana e fazendo coisas bem interessantes, mas não é nessa linha de vou acabar com tudo, vou acabar com isso. uma única doença e num período... A Bill e Melinda Gates Foundation é uma instituição de extrema importância para a ciência hoje, porque ela consegue garantir os altos financiamentos que diversas pesquisas precisam. Não é fácil conseguir. Acho que não é só isso, me corrija se eu estiver errado. Não é só a grana, é a permanência da grana. Sim. Porque acho que a gente tem um problema na ciência e que imagino que tem nessa área também, é que se você não tiver uma manutenção desse dinheiro, você mata todo o esforço. Com certeza. Não dá pra... você tem que voltar para estaca zero. Por isso que a lógica, pelo menos do que a gente trabalha, é que a nossa pesquisa ela gere evidências para que dê suporte a programas de políticas públicas e que esses programas sejam suportados de maneira correta. Se o governo local não tem essa condição, que um terceiro, que uma agência internacional, por exemplo, consiga fazer essa situação. No Malawi, a gente trabalha muito junto com a Unicef. Então é um pouco disso, né? O governo... Quem bota a grana lá? É a Unicef? A Unicef é uma das financiadoras principais da pesquisa, mas a gente tem, por exemplo, como parceiro da pesquisa, não com investimento, mas com logística e apoio de campo. Prova isso aqui, tá muito suave. A gente tem, por exemplo, a Roger Federer Foundation. Então... Do tenista? Isso. Então a gente conta com alguns... De quanta grana nós estamos falando, Nício? Olha, é difícil estimar porque esse projeto específico, o plano dele é que seja um estudo longitudinal, que vai acompanhar por 18 anos as crianças, né? A ideia do projetão... Esse é no Malawi? No Malawi. A ideia do projetão é essa. Quando começou isso? Isso começou em 2018. 18 anos?
18 anos. E essas crianças do dia zero, ou já começa com 1 ano de idade, 2 anos de idade? Não, o ideal é que a gente consiga, ainda antes de nascer, porque já existem vários elementos que podem criar ali alguma situação que interfiram no desfecho que a gente vai observar. Então, em 2018, a gente começou os pilotos. Então, a gente fez piloto 2018, 2019. 20 não fez nada por causa da Covid. 21 a gente começou a retomar e hoje a gente tem retomada as etapas de campo lá no Malawi. Né? Tá. Mas assim, é muito difícil vender um projeto de 18 anos para qualquer tipo de instituição, mesmo que seja Putz, cara, eu acho que é difícil vender para qualquer um. Porque exatamente. eu fico imaginando... E mais ainda quando você está falando de um horizonte de 18 anos. Então o que a gente faz? A gente divide em tranches temporais. Porque eu tô pensando alto aqui, cara. Mesmo quando você tem um bilionário botando grana, por mais que exista o cara tem uma filantropia e tudo mais, o cara fala assim, puta, bicho, eu só vou ver esse resultado do que eu tô dando pro mundo daqui a 18 anos, que talvez eu não esteja mais vivo. É muito difícil, né? E ainda existe isso, ainda existe mais uma outra camada que exige muito da gente enquanto pesquisador, tem um jogo de cintura, que é a seguinte. A gente já foi questionado várias vezes por que está levando wearables como esse para o Malawi, ao invés de estar dando comida, por exemplo. Né? Tudo bem, cara, mas aí essa é uma discussão que eu acho que não é nem um pouco proativa. A gente tem muito hoje em dia, né? Ah, mas por que você está fazendo isso se tem aquela situação pior? E aí, cara, ferrou, né? Porque assim, por que você está dando aula de programação para criança na favela se tem gente morrendo de fome? Por que você está salvando o cachorro na rua se tem... Sempre vai ter uma coisa pior. E aí a gente tem que trabalhar em tudo isso, né? Mas o doido é que isso acontece com... Acontecia mais. Hoje, como a gente já tem bons resultados para mostrar, né, dos pilotos, por exemplo, já tem alguns artigos publicados mostrando os primeiros impactos que a gente causou. Hoje mudou um pouco, mas no começo era muito complicado alguém entender que uma abordagem como essa seria tão importante quanto garantir o saneamento de uma vila que não tem a mínima infraestrutura. Eu acho um puta absurdo a gente não ter saneamento básico no Brasil. Sim. E o que mais me incomoda é que é extremamente barato fazer. Ah, não, mas são bilhões, cara. É extremamente barato para o impacto Que pode causar. E sabe o que é o mais maluco? O impacto em desenvolvimento econômico. Assim, esquece até o... Assim, você não quer olhar para o social, em desenvolvimento econômico. Não. Tinha uma iniciativa agora desse ano que passou aí, acho que do BNDES, colocar grana nessa história, mas eu não sei se foi para frente. Mas que eu acho que ia ser talvez o maior investimento de todos os tempos do Brasil, assim, em ter impacto social. Sim. E não foi para frente, como muita coisa não vai.